Agora, nós vamos seguir com a nossa análise bíblica do texto, que a gente sempre faz. Vamos lá para João 3, vamos lá. E o pastor vai começar lendo aqui, para a gente seguir a nossa colocação. Vamos lá. É o texto da lição, nós vamos usar ele. João 3, primeiro. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Isso. príncipe dos judeus. Pode ir até o verso 8. Até o verso 8. Até o 10, vamos lá. Até o 10. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Muito bem. Essa mensagem, ela foi pregada e é pregada por muitos irmãos na rua, e a mensagem mais badalada é essa de Nicodemos. Mas a primeira pergunta desse texto é, por que Jesus deu atenção extrema para Nicodemos? Quando você vai para o capítulo 2, olha aí, vamos lá para João, vai colocando aí, o Jorge vai colocando aí na tela, João capítulo 2, o finalzinho de João 2, olha aí como diz a Bíblia, vamos lá. Lá pelo 21. 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se... João 2, não é isso? João 2, 21. Deixa eu só abrir aqui, para os irmãos acompanharem conosco. João 2, 21. Coloca o verso 24. 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Isso. Porque a todos conhecia. Muito bem. Por que Jesus deu atenção para Nicodemos, se a Bíblia diz que ele conhecia a todos? Muitos fariseus eram falsos, elogiavam Jesus, batiam palma para Jesus, mas quando eles chegavam, Jesus dizia: vocês são falsos, eu conheço as intenções de vocês. E por que Jesus vai gastar tempo com Nicodemos? Fale aí. Nicodemo foi sincero. Vejam bem. Nicodemo, se vocês analisarem, ele vai procurar Jesus. Mas Jesus, ele vai gastar tempo com Nicodemos e vai confrontar a Nicodemos. E será se valeu a pena essa confrontação que Jesus fez para Nicodemos? Valeu. Quando Jesus morre, quem é que vai com José de Arimateia e Nicodemos pedir o corpo do Senhor e sepultar? Nicodemos. Ou seja, não adianta você chegar para Jesus com falsidade, que ele te conhece por dentro e por fora. Vocês entenderam? Quem diz amém? Não adianta. Às vezes você pode chegar para o pastor, pode chegar para o dirigente, mas Jesus te conhece. E outra coisa, ele sabe quem vai dar um crente de verdade e quem não vale nada. É ou não é? Quando Nicodemos foi, Jesus, ele deu atenção para Nicodemos, porque Jesus sabia que Nicodemos queria prestar. Judas, Jesus não deu atenção para Judas. Por quê? Porque Jesus sabia que Judas não queria prestar. Lá em João 12, ele fala mal de Jesus. Todo o tempo ele se opunha a Jesus. Então existem pessoas que chegam para nós e falam de Jesus e cantam conosco e batem palma conosco, mas eles não querem nada de Jesus.
E Jesus conhece. E Nicodemos vai gastar tempo com Jesus, porque Jesus sabia realmente o que estava no coração daquele homem. Para Judas, Jesus não passava de um escravo. É verdade. Não tinha valor nenhum. Não tinha valor. Então, escutem bem. Nós vamos começar mostrando isso aqui no texto bíblico. E a minha primeira pergunta é: por que ele dá atenção para Nicodemos? Qual é a razão de Jesus atentar? Só que esse Nicodemos, ele não era qualquer pessoa. Vamos lá, deixa lá no 3 primeiro. Ele não era qualquer pessoa. Observem bem, vamos lá. 3, isso. Primeiramente, ele era um fariseu. Digam comigo bem forte, ele era o quê? Um fariseu. Ele era chamado o quê? Aqui olha no nominativo, Nicodimos. É a palavra conquistador. É um vencedor. Segundo o Talmud, eles afirmam que Nicodemos era um homem muito rico e que em um período de uma festa se pedia para ele sustentar o povo daquela festa. Então nós estamos falando que ele era um homem rico, ele era um conquistador, mas ele era também um dos príncipes, ou seja, ele fazia parte do sinédrio dos judeus. Então nós não estamos falando de um homem à toa. Michael Joseph disse que abrir uma igreja tendo Nicodemos na frente já estava com uma boa parte, porque quando você tem pessoas elitizadas, pessoas de nome que fazem parte da igreja, naturalmente as pessoas vão dizer: eu vou para ali porque se o fulano foi, é bom. Então o Michael Joseph, ele disse que Jesus não sabia trabalhar com marketing. Jesus era péssimo de marketing. Porque quando você vai para Mateus 10, ele quando vai dar instrução para os discípulos, ele poderia ter aquilo que todo empresário, olha para cá, todos vocês, ele poderia ter aquilo que todo empresário tem. Você nunca vê um empresário botando um vendedor numa empresa. Tu foi vendedor, não foi? O dono da empresa, ele já começa: olha, eu vou te botar naquele bairro, mas aquele bairro é pobre, lá é desgraçado. Ele diz assim? Como é que ele diz? Fala aí, pode falar aí. Escutem bem, que Jesus não sabia trabalhar com marketing. Geralmente ele diz que tem oportunidade, né? É, né? Todo lugar tem oportunidade. Ele só diz assim, né? Mas ele diz assim: esse bairro é fraco, aqui é fraco. Não, eles não dizem isso. Pois lá em Mateus 10, quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: olha, eu envio vocês como ovelha para o meio de homem, dos lobos. Vocês serão mortos e alguns serão levados para os tribunais. Jesus não enganava ninguém. Quem engana são as igrejas de hoje e os líderes, não todos, mas boa parte. Aí a igreja fica como se fosse uma propaganda, ou um mercado, ou uma feira. Vem para cá que aqui tem cura. Vem para cá que aqui tem milagre. E Jesus dizia: se vocês me seguirem, vocês vão morrer. Então Jesus não sabia trabalhar com marketing. Como é que o maior homem de Israel, do maior partido dos fariseus, era a minoria, mas tinha um poder religioso grandioso? Aí ele chega e diz: Senhor, tu é poderoso. Jesus olha para ele e diz: se tu não nascer aqui, tu não entra. Ou seja, Jesus era péssimo de marketing. Porque para Jesus ele não está interessado em multidão. Ele está interessado em vidas sedentas que amem de fato o Evangelho. Que amem o Evangelho. Então a primeira coisa, Jesus, ele vai dar atenção para esse homem. Agora, de que partido ou de qual partido era o Nicodemos? Qual era o partido dele? E o que tinha o partido dos fariseus? Era o melhor que tinha na época, separatistas. E os membros religiosos desse partido eram os judeus, era muito afamado. Mas se eu estou no maior partido da época, por que então eu vou atrás de Jesus? Dá o microfone aí para ele. Aí vocês vão participando. Pode participar, não tem problema não. Vai lá. Porque toda a sabedoria que os fariseus tinham alcançado não era suficiente para alcançar a salvação, aquilo que Jesus propunha com a sua vinda na terra. Ele fazia parte daquele partido, tinha tradição religiosa,
tinha títulos, tinha história, mas a alma desse homem não estava satisfeita. Ou seja, os ritos podem ser importantes, mas não podem satisfazer o que a tua alma quer. A tradição religiosa, ela é importante, mas ela também não vai suprir o que a tua alma precisa. Nicodemos estava no melhor partido. Isso aqui eu quero dizer aos irmãos, que às vezes a pessoa pode estar no melhor templo, como esse aqui, cadeiras, ar-condicionado, é assim ou não é? A melhor banda, os melhores obreiros, a melhor teologia, mas quantos crentes não estão vazios dentro da igreja? Não é assim? Quantos não estão vazios? Nicodemos, ele quer ir atrás de Jesus porque ele está ouvindo a história de Jesus. Que Jesus curava, que Jesus libertava, Jesus ressuscitava, Jesus operava milagres. Por que vocês querem Jesus? Por que vocês adoram a Jesus? Então esse homem tinha um partido religioso, mas o partido religioso dele não dava o que a alma dele precisava. Irmãos, isso aqui é tão sério, os irmãos que estão aqui, os que nos acompanham, é que todo e qualquer partido e qualquer instituição, ela tem limitações. A instituição pode ter o melhor templo, mas ela não pode dar a alegria da salvação. A instituição pode ter os melhores teólogos, os teólogos não podem te dar a vida eterna. A instituição pode ter os melhores cantores, a cantoria pode até animar você, mas não dá o prazer que a tua alma precisa. Agora, Cristo dentro dos nossos corações, quem glorifica a Deus? Cristo em nossos corações, nós temos vida e vida com abundância. Aí vem a terceira questão. Por que Nicodemos foi de noite? Tem muitas teorias. Por que Nicodemos foi de noite? A primeira, uns dizem que a noite aqui era metafórica. Era a noite da escravidão, da solidão, era a noite da tristeza, era a noite do analfabetismo de Nicodemos. Dizem que ele não conhecia tanto. São metáforas. Alguns dizem que ele foi de noite para não ser visto pelas pessoas. Mas eu li um teólogo que ele disse que Nicodemos foi de noite para falar com Jesus, porque ele queria mais tempo para explicar quem era ele. Irmão, isso aqui é importante. Vocês já imaginaram os irmãos tirar um tempo para ler a Bíblia e dizer assim: eu quero aprender mais de Cristo aqui. Eu quero aprender mais de Jesus, eu quero saber quem é Jesus, eu quero me aprofundar mais. Então ele diz que Jesus foi de noite, porque ele queria tempo a mais para ninguém atrapalhar. Vocês podem observar, pessoas que têm sede, pessoas que têm desejo, pessoas que amam, quando elas procuram, elas querem sentar, querem conversar, querem ouvir, querem aprender. Não é isso? E ele foi. Agora, alguns dizem que ele também foi de noite, porque lá em João 2, Jesus tinha acabado de entrar no templo, tinha acabado com a festa de um bocado que era rico lá, e como ele era um dos principais, ele não queria se comprometer politicamente, e aí ele foi ter de noite com Jesus. São teorias. Eu fico com essa penúltima que eu acabei de falar. Então ele foi em busca desse Jesus. E quando você analisa o texto, vamos lá, o verso 3, não é isso? É o verso 2, vai lá. 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Sim. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos, quando ele procura Jesus, a primeira coisa que ele vai entender é que Jesus não era um ser qualquer. Ele sabia que Jesus não tinha escola, ele sabia que Jesus não era de tradição histórica, mas ele aplica um título que era aplicado para os maiores da época. Rabi. Aqui mostrava que era um homem educado, era um homem fino, era um homem da elite, e ele chama também Jesus de mestre.
Rapaz, é lindo isso aqui, irmão. Rabi, mestre. Nicodemos, queridos irmãos, por que ele chamou Jesus de mestre? Quem pode dizer? Por que ele chamou Jesus de rabi? Por que ele chamou Jesus de mestre? Deixa para ele falar. Olha o que o irmão está dizendo aí, diga. Que ele reconheceu que Deus era com Jesus. Ele entendeu que esse Jesus ali, os sinais que Jesus operava, não poderia ser de um homem normal. Não poderia ser de um ser qualquer. Ainda que ele não tivesse uma ideia messiânica de Jesus, mas ele sabia que só aquilo que Jesus fazia era se Deus estivesse com ele. Eita, coisa boa. Fale aí. É coisa boa, meus irmãos. Outra coisa, não era só ele que reconhecia isso, nós bem sabemos, o Sinédrio todo sabe disso. Isso. Esse plural que o irmão César está falando aqui, é porque, prestem bem atenção, tem pessoas que ficam dentro da igreja e o que elas dizem do outro é só negativo e às vezes a pessoa acompanha aqueles que são negativos. Nicodemos estava dentro de um partido, digam todos os senhores, qual era o partido de Nicodemos? Fariseu, vamos lá bem forte, qual era o partido? Qual era o partido? E como era que os fariseus chamavam Jesus? Escutem bem. Como era que os fariseus chamavam Jesus? Em Mateus 12, Jesus expulsou um demônio. A multidão aplaudiu Jesus, dizendo, filho de Davi. E o que os fariseus e os escribas disseram? Ele expulsa pelo príncipe dos demônios. Ele está cheio do diabo. Ele tem aliança com o diabo. Olhe para cá. Era o partido dos fariseus. Tudo que não prestava, o partido dos fariseus colocava contra Jesus. Mas por que dentro do partido dos fariseus tinha uns que sabiam que Jesus era de Deus? Olha para cá, tu está filmando, Caio, bota para cá. Na igreja pode ter bandido, pode ter pastor ladrão, pode ter gente ruim, mas o crente sincero sabe quem tem comunhão com Deus. Sabe. Sabe ou não sabe? Você sabe quando o crente é sem vergonha, sabe também quando ele é de Deus. Sabe ou não sabe, irmão? Não adianta nós esconder aqui não. Já passou o tempo, irmão, de nós escondermos. Já passou o tempo. Hoje ou a igreja se levanta para dizer a verdade. A igreja, ela sabe quando o pastor dela é de Deus. E eu, quando leio Josué, lá no capítulo 1, lá no verso final, vocês podem procurarem aí. Josué capítulo 1. A multidão, 3 tribos disseram para Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés. Às vezes a pessoa diz, pastor Osiel é pesado. Um dia desse, na hora que você abre aí na internet, aí a internet gosta, e os canais de televisão também gostam, não gostam? Na hora que um pastor peca, eles passam a semana todinha botando. Não é assim? Esculhambando. Agora deixa eu dizer uma coisa. A multidão também dizia que Jesus estava doido. Os fariseus diziam que ele tinha demônio, dizia que ele não prestava, mas lá de dentro do partido dos fariseus, rapaz, isso aqui é coisa linda. Um dos príncipes não era um cabecinha seca não, meus irmãos. Era quem? Um dos principais, que olha para Jesus e diz, um homem que transforma a água em... não é normal. Um homem que cura paralítico não é daqui da terra. Um homem que expulsa demônio não é daqui. Rapaz, é negócio pesado. Quem gosta desse Jesus? É assim. Como é que diz? 17. Como em tudo ouvimos a Moisés. Olha, essa multidão diz assim para Josué, tu assumiu o lugar de Moisés? Não importa se tu era só servo. Não importa se tu não tem a sabedoria do Egito, que Moisés era formado em toda a ciência do... está lá em Atos 7, 22. Não importa se você não estudou cultura egípcia. Irmão. Porque tem hoje igreja que só quer ouvir pastor que é formado nas melhores universidades. Isso é bom. Aí chama ele para expulsar um demônio, ele não sabe. Chama ele para ir orar pelo enfermo, ele não tem nem autoridade.
A multidão olhou para Josué e disse: olhem, tudo nós vamos te obedecer. Assim te ouviremos a ti. Nós vamos ouvir a ti. Vai. Tão somente Agora, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo. que o Senhor teu Deus seja o quê? Contigo, Seja contigo. como foi com Moisés. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. Eita glória. Como Deus foi com Moisés, que ele seja. Aí o Nicodemos, irmão, quando Deus está na vida, olha para cá, igreja. Quando Deus está na vida de um pastor, quando Deus está na vida do professor da escola dominical, quando Deus está na vida do diácono, quando Deus está na vida de um líder, olhe para cá, o povo vai. O povo vai porque está vendo a presença de... E tinha uns que falavam mal de Jesus, diziam que ele estava cheio do cão, estava cheio do diabo, mandaram até amarrar Jesus, mas aí escutem bem, de noite Nicodemos não aguentou, eu quero ver o homem, eu quero conversar com o homem. E quando ele chega, ele já diz assim: mestre, ou seja, tu é maior do que eu. Aí ele começa até dizendo, ele queria atacar um pouquinho o João. Aí ele diz: eu vim aqui te procurar porque ninguém faz os sinais que tu, só faz isso quem tem a presença de Deus. Pode passar. Olha aqui como é lindo isso aqui, gente. Jesus poderia, era a hora do ego. Se fosse eu, não era assim? É, irmão, graças a Deus. É porque eu pago o preço, irmão. Esses milagres que eu opero, que vocês veem, a glória em mim, o poder, eu pago o preço. É, muitas vigílias, muitas noites derramando lágrimas. Irmão, nós gostamos de se amostrar. Não é assim? Camarada, na hora que pega o microfone, eu não estou aqui à toa. Eu já estou com 5 dias de orações. Besteira tua, farisaísmo. Não é assim? Farisaísmo. Jesus disse que quando tu for orar, fecha a tua e fala ao teu pai. Ele nunca mandou tu andar falando para ninguém. Eu sou isso, eu oro, eu tenho comunhão com o papai. É por isso que tem gente caindo. É por isso que tem gente caindo, é porque é besta. Homem que tem comunhão com Deus, não precisa ele abrir a boca, o povo vê. Quando Eliseu passava, o que a mulher dizia? Ali é um santo homem de... Eita, meus irmãos. Quem glorifica a Deus? Pode tu andar, tem uns que botam uma roupona, tem uns que botam uns ternão, tem uns que faz uma munganga, mas não tem nada diante de Deus. Na hora que você abre a boca para falar, para orar, para pregar, que você termina, o camarada diz: rapaz, hoje eu senti a presença de Deus. Esse homem aí trouxe uma palavra de Deus. E quando termina, tu não sai. O texto que eu acho mais lindo está lá em João 3. A Bíblia diz que quando Pedro e João olharam para o paralítico, lá no verso 6, diz: não temos prata, mas o que temos? Aí a Bíblia diz que o homem era coxo, ele tinha caído no jumento e ficou aleijado. Foi assim? Ele era coxo desde o quê? Vamos lá, diga bem forte. Ele era coxo desde o quê? Porque quando Jesus cura, ele não é o dono da vida, não é ele que tem um controle. Então, quando Jesus cura, ele cura. Quando ele curou o homem entrou como? Saltando. A multidão tirou a visão do homem que saltava e se voltaram para quem? Para Pedro e João. Aí o Pedro e João abriram a boca e disseram: parem com isso. Vocês pensam que pela nossa virtude e pelo nosso poder este homem está andando? Eles tiram a glória de si e colocam para quem? Daí, irmãos. Esse homem está andando é no nome de quem? De Jesus. Aí o Nicodemos foi e aí estava tirando a bola do João Batista. E Jesus, que gostava de João Batista. Jesus passou, nós temos 2 eventos na Bíblia que Jesus elogia João Batista. Aí ele diz: olha, eu quero dizer para você, olha aqui, verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de... Esse nascer de novo, essa palavra ali, ó, de novo, nascer, genal, de novo, anotem, é de cima. Ninguém nasce de baixo. Não tem como tu nascer de baixo. Isaías 64:6 diz que a tua justiça é como o quê? Trapo de imundícia. E todos nós somos como imundos.
e caímos como as folhas. Ou seja, não há nada em nós, então não tem como você nascer de você. O que as religiões orientais dizem, há uma coisa boa dentro de você, uma áurea boa, uma luz boa. Não tem nada bom dentro de tu, tu não presta para nada. Não é isso? E tem hora que Jesus vai chegar para ti e vai dizer, como diz para a igreja de Laodiceia: tu está sendo um besta, tu não passa de quê? Pobre, cego, miserável e o que mais? Nu. E quando você lê o 7,24 de Romanos, Paulo diz: miserável homem que eu sou. Nós não prestamos para nada. Não tem essa de você dizer, eu vou melhorar. Não tem negócio de melhorar. Eu vou me esforçar, pastor. Não entra nessa que tu não presta para nada. Esse ano novo eu vou melhorar. Melhorar de onde? Vida cristã não é reboco, vida cristã não é paliativo. Vida cristã é Jesus matar o eu e entrar e nascer em você. É coisa linda, meus irmãos. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2,20, não vivo. Pronto, esse negócio eu vou tentar melhorar, pastor Zé. Vou largar de mão. Bota na tua mente, eu não presto para nada. Jesus me mata primeiro. Me mata primeiro e entra em mim. Me domina. Não é assim? Aí pronto. Aí o Nicodemos chegou para Jesus. Só que Jesus, irmão, foi direto a Nicodemos. Você pensa que Jesus foi rude? Ele tinha que confrontar daquele jeito. Porque Nicodemos, ele era um fariseu. E para entrar, quem não era judeu, para entrar na vida judaica, tinha que se tornar o quê? Um prosélito. E para se tornar um prosélito, era tanta exigência, era tantas normas, era tanta cobrança de lei. E Jesus sabia que Nicodemos estava dentro do partido dos fariseus, tinha a Torá, tinha a lei, tinha a religião, mas não tinha vida. Ou coisa triste é quando você é de uma igreja, você escuta o louvor, escuta a pregação, escuta o sermão, escuta a mensagem, mas não tem vida. Nicodemos, ele vai receber a vida. Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, o que tu está precisando, teu partido não tem. O que tu estás precisando, a tua religião não tem. O que tu estás precisando, o sinédrio não tem. O que tu estás precisando não vem daqui, vem de lá. É aqui que começa o início da nova vida. Então ele começa dizendo: você tem que nascer do alto. Aí quando você vai para Romanos 6, aí Paulo diz: sepultado nós fomos e ressuscitamos com Cristo. Então é aqui que começa toda essa estrutura. Vamos lá, o verso 4, para a gente seguir. Como é que diz? O 4 de João. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Sim. Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí nós vamos analisar o seguinte. Eu coloco aqui o que Nicodemos entendeu dos milagres. Ele entendeu tudo errado. Vamos entender o texto. Ele entendeu que os milagres de Jesus seriam milagres operados para ele implantar o reino político. Porque os judeus falavam que o Messias haveria de vir e haveria de implantar o reino o quê? Um reino político. Destruir as nações opressoras, destruir o mal e implantar um novo reino. Quem fosse fiel, quem fosse judeu de origem, de sangue, entraria no reino. Era o reino escatológico de Isaías. Era pela espada. Olha a ideia de Nicodemos. Olha a ideia de Nicodemos. Ele tinha um conceito, mas o conceito dele era errado. Aí o Senhor Jesus, ele vai desfazer esse conceito de Nicodemos. Jesus não fazia milagres. Os milagres de Jesus eram sinais para confirmar o lado messiânico dele. Os milagres de Jesus não eram para tornar ele poderoso, famoso. Era para mostrar que ele fora enviado por Deus. Mas Nicodemos não entendeu isso. Não entendeu isso. Aí observem bem que ele diz: mas como pode ser isso? Jesus cria um emblema, um aspecto enigmático
que mexe com a mente de Nicodemos. E Nicodemos não vai compreender isso aqui, que nós vamos já falar. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí ele vai falar do nascimento natural, e Jesus está falando de outro nascimento. Quantos nascimentos nós temos aí? Vamos lá, bem forte. Quantos nascimentos nós temos aqui? 2. Quais são os 2 nascimentos aí que ele está falando? O natural. Só que Nicodemos nunca tinha ouvido falar do nascimento espiritual. Ele sabia do nascimento pelo proselitismo, pelo rito judaico, mas ele não sabia do nascimento espiritual. Isso é muito interessante. Observem bem. Vamos lá, coloca o versículo que se segue. Olha aí. Jesus respondeu: na verdade te digo, Sim. que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer do quê? Aqui Jesus já está descrevendo o que é o novo nascimento, irmão. Olha aqui, o início da vida. E ele usa 2 palavrinhas. Se der para marcar aí, Jorge, marca. A palavra água e a palavra o quê? Espírito. Vamos lá. A palavra água e a palavra... O que os senhores e as senhoras entendem sobre a palavra água nesse texto? Batismo de quem? Batismo. O irmão está falando aqui. Batismo. Ele acertou. Ele está falando que é um batismo nas águas. É correto. Mas que batismo nas águas era esse aí? Não. Jesus não tinha morrido ainda. Então como era que era para batizar? Que batismo seria esse? Tu acertou a primeira, de João Batista. Ele estava dando ênfase que as pessoas que queriam entrar no reino messiânico, o primeiro sinal a dar publicamente era o batismo de João Batista. Não era o batismo cristão. Porque o batismo cristão, ele vai dar ênfase à morte e à ressurreição de Cristo. Mas ele diz, quem não nascer da água. Alguns estudiosos querem dizer que aí é a palavra, mas não está falando disso. Não é bom aplicar esse texto aí, essa expressão, a palavra. Depois vem do Espírito. Agora é que começa, ele vai passar pelo batismo, e o Espírito de Deus vai gerar um novo espírito transformado na vida do homem, para ele ser uma nova criatura. Agora observem bem, quem não nascer da água e do Espírito, olha lá, não pode entrar onde? Eu pergunto, Nicodemos conhecia a teologia do reino? Sim ou não? Ele sabia que tinha um reino? Sabia. E Israel aguardava o reino ou não aguardava? Lá em Atos 1, 6, 7, os discípulos perguntaram, será esse o tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Só que novamente eles não compreendiam. Olha aí, restaurarás neste tempo o reino de Israel? Nicodemos não estava errado num bocado de coisa, só que ele estava entendendo muita coisa errada. Ele entendia que para entrar no reino tinha que ser judeu, para entrar no reino tinha que ter toda aquela estrutura religiosa, toda aquela cerimônia, mas ele não ouvia falar dessa estrutura do Espírito Santo, porque olha para cá, irmão, o que dinamiza a vida de crente é só o Espírito Santo, meus irmãos. Quem tem a presença do Espírito Santo na vida? Se o Espírito Santo não te dinamizar, não te dar alegria, tu vai fazer o quê? É por isso que Jesus disse, tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos entendia tudo isso aí, o reino escatológico, a restauração, a derrota dos inimigos. Quando você vai para Lucas, você vai ver as orações. És tu que vai derrotar tudo, és tu que vai reinar. Os nossos inimigos estão derrotados. Só que Jesus tira toda essa teologia deles. E ele derruba aí. Nicodemos, tu queres entrar no meu reino, tem que nascer de novo. Vamos lá. Coloca o outro verso que segue. Tá, vamos encerrar para seguir aqui no texto. Vamos lá no slide. E disse-lhes... Não, aí é Atos. Isso. Na verdade... Assim, aí agora, vamos lá. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é... Vamos lá, vamos pegar essa palavrinha carne, marca ela aí, Jorge. A palavra carne que é repetida 2 vezes. A Bíblia diz em Gênesis 1 que o fruto é segundo a sua
espécie. Em Romanos 8:8, a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa palavra carne, ela tem dois sentidos. Carne aí é a vida biológica, é a vida que começa a vida natural. Quando uma criancinha nasce, ela já nasce em quê? Na carne. Sim ou não? Ela não tem um corpo? E o corpo vem de quem? O corpo vem de Deus. Mas quando qualquer ser humano nasce, ele já nasce também com outra natureza. Qual é a natureza? A pecaminosa. Essa pecaminosa é a natureza afastada de Deus. Qualquer pessoa que começa a vida, o início na vida nesta terra, ele começa com dois sentidos de nascer. Ele nasce naturalmente, mas ele nasce também carnalmente. Ele nasce no sentido carnal. Então, para os irmãos entenderem isso aqui, essa palavra carne, ela está dando essas duas ideias. A carne, quando nasce aquele meninozinho bem bonitinho, aquela criancinha que tu beija, é um fruto de Deus, sim ou não? Mas aquela criancinha que ela nasce tão bela, tão perfeita, ela também, ainda que não tenha pecado em potencial, mas ela já vem com a natureza pecaminosa. Ela já tem a tendência pecaminosa. E aí você pode observar que aí você tem a palavra carne. Agora, observe que ele vai mudar. Ele diz, mas o que é nascido do... Agora aí está a diferença. Aqui está a diferença. Hoje um irmão me ligou, eu ia chegando de viagem, e o irmão mandou uma mensagem para mim. Pastor Zé, eu estava lendo aqui o livro e lendo o texto seu, eu não entendi por que tem espírito com letra maiúscula, olha aí, e o espírito com letra minúscula. Quem quer aí ajudar? Porque tem gente que analisa a Bíblia, estuda, e eu acho vantagem nisso, são nos detalhes que as pessoas analisam a Bíblia. Nós temos aí o Espírito, olha, o que é nascido da carne é carne, no nascimento natural, já vem em pecado, mas o que é nascido do, é o quê? Vai. Isso. O outro Senhor normal. E nesse caso aí, por que nós temos a palavra Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula? Maiúscula é o Espírito Santo. Agora preste bem atenção. É o Espírito de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, esse Espírito é o Espírito Santo. Ele traz para nós a vida espiritual dinamizada. Vocês entenderam agora? Ou seja, só quem pode nos dar uma vida que vem do céu é o Espírito. Por isso que ele diz, o que é espiritual, é espiritual. Esse é o sentido. Então, João, ele está falando isso aqui para nós. Vamos lá, prossegue aí com o texto, para a gente já fechar aqui. Vamos lá. 7. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Isso. É muito interessante que esse nascer de novo, os irmãos falaram aqui, esse espírito maiúsculo, trazendo esse renovado espírito, que é a vida espiritual. Vamos ver agora como é que vai ser a nova vida. Tito 3,5, coloca lá na tela. Olha a nova vida que se inicia com Cristo. Vamos lá. 3,5, Tito 3,5. Vamos correr aí. Tito 3,5, como é que diz? Não pelas obras de justiça... Acabou, preste bem atenção. O Espírito Santo, ele vai trazer agora a vida dele. É por isso que é chamado. Quem é nascido do Espírito é... Porque a vida que você vai ter, quem é que vai dinamizar ela dentro de você? É o Espírito Santo. É por isso que é chamado de vida é vida espiritual. O teu espírito velho carnal, diabólico, o Espírito Santo agora pisa ele e ele bota a vida dele dentro de você. Essa vida que ele bota em você, glória a Deus, não é por obras de justiça. Vai. Que houvéssemos feito. Vai. Mas, segundo a sua misericórdia, coisa boa, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aí agora a vida do Espírito dentro de você, está lá em Gálatas 5:22, é amor, é paz, é benignidade, é fé, é mansidão, é temperança, é o Espírito Santo dinamizando a vida do céu. Quem glorifica a Deus? Quem tem a vida do céu dentro de você? Irmão, isso aqui é pesado. Será que você tem a vida do céu? Me veja aí, se é Lucas 21:17 ou 17:21. Vê aí, rapidinho.
É a vida dinamizada. O Espírito Santo agora pega a minha vida e ele vai dizer: tu está me aceitando? Ou tu aceitou Jesus como meu Salvador, como teu Salvador? Eu vou dinamizar a tua vida, eu vou botar a vida do Espírito. Quem tem vida do Espírito não é de fuxico. Quem tem vida do Espírito não é de contenda. Quem tem vida do Espírito não é da imoralidade. Quem tem vida do Espírito não é da cachaça. Quem tem vida do Espírito não é mentiroso. Quem tem vida do Espírito não é da briga. Quem tem vida do Espírito é da paz. É 17:21. É da paz. Como é que diz? Nem dirão, ei-lo aqui, Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, ou ei-lo ali. porque eis que o reino de Deus está Peraí, lê devagarzinho. Porque Eis que o reino de o Deus reino de Deus. está entre vós. Vira para o teu irmão e diga: está bem aí dentro. A vida do poder de Deus, dinamizada pelo Espírito Santo, está bem aí dentro. Eita explosão! Olha o que ele está dizendo. O reino de Deus não está ali nem acolá. O reino de Deus está onde? Dentro de... E por que tem crente que anda dizendo: irmão, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco? Que conversa é essa? Se o Espírito Santo é quem dinamiza a vida, se o Espírito Santo é quem coloca o fruto dele dentro de nós, a vida no Espírito do crente, irmão, é diferente. Quem tem essa vida aí dinamizada pelo Espírito? Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito? Pronto. Bota aí, Jorge. Bota aí, é Romanos 14, né? É 14, o reino de Deus, é 1 Coríntios, né? É 1 Coríntios. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. É Romanos 14, 17. É Romanos 14, 17. Pode colocar aí. Olha aí. Olha o que é o reino de Deus. 14, 17. Vai. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, O reino de Deus não é comida nem bebida. mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmão, se tu tem o Espírito Santo dentro da tua vida, ele está te dinamizando direto. Coisa boa. É coisa pesada, irmão. Vamos lá, vamos encerrar aqui o texto. Vai lá. Agora o verso é 8, né? Vamos lá, bota aí, Jorge. Verso 8. Ah, sim, vamos lá, é aí. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pronto. Nascido do... A vida espiritual começa com o Espírito Santo agindo em nós, trazendo a natureza lá de cima, a celestial, e botando em nós. Agora vamos analisar aqui. Nós temos dois tipos de mistério aí. Quais são os dois tipos de mistério nesse versículo aí? Dois tipos de mistério. Qual é o primeiro mistério? Tem um mistério natural. E qual é o outro mistério? E por que a gente, quando fala de mistério espiritual, fica assustado, e tem mistério natural e tu não se assusta? Por exemplo, quem sente o vento? Quem sente o vento? Quem recebe o vento? A gente vê o que a ciência moderna está fazendo com o vento ou não vê? Mas quem sabe onde é a casa do vento? Onde é que ele nasce? Onde é que ele dorme? Quem segura o vento? Quem detém o vento? Isso é mistério. Mas é um mistério o quê? Natural. Olha para cá. É um mistério natural. O irmão cansou. Mas é assim mesmo, irmão. Olha lá. Agora que eu comecei, irmão, que aqui a turma que me segue aqui, a gente passa hora lá, não é? Olha, dois mistérios. Mistério natural e o mistério. Tem coisa que a ciência não explica. A ciência não sabe quando você morre. Não sabe como a vida começa. O nosso Deus sabe. Mas tem outra coisa. A vida natural tem seus mistérios. Tem ou não tem? Agora imagine a vida no Espírito. Ela tem os seus mistérios. E só quem entende mistério de vida espiritual, quem é? É só quem é o quê? É espiritual. Está lá em 1 Coríntios 2,15. O homem espiritual discerne tudo. Então, irmãos, aí Nicodemos, ele recebe. Agora eu vou fazer aqui uma última pergunta para os irmãos. Por que, vamos lá, pastor, lê aí, agora o outro se segue. Já explicamos, vamos lá agora. O último, né? O último.
Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Como pode? Ser isso. Sim, vai. 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Para finalizar o texto aqui, para a gente entrar ali nos slides. Por que Jesus disse: Tu és mestre e não sabe disso? Quem pode falar? Fala aí, senão o povo não vai ouvir. Dá ali para ele. Ele conhecia a Torá, Hã? conhecia as leis, Conhecia a Torá, mas as não leis. conhecia os mistérios de Deus. Conhecia os mistérios de Deus. Quem mais? Jesus disse que ele era mestre. E que mestre era esse? Vamos lá. Vamos lá. É um textozinho tão fácil. Mas vocês estão vendo a complicação que ele traz sem não observar bem? Vamos lá, quem quer participar mais? Tu és mestre e não sabe? Hã? Ele entendia do material, não entendia do espiritual. A hermenêutica de Nicodemos era muito fraca, porque tudo isso sobre a nova vida já estava no Velho Testamento. Por isso que ele disse assim: tu não é mestre, por que tu não entende isso? Tu era para saber disso. Era para você saber disso. Será se Jesus não falou da nova vida lá no Velho Testamento, que não tinha Novo Testamento ainda? Vamos lá, Ezequiel, coloca aí. 36, 25. Vamos lá. Como é que diz? Então aspergirei água pura sobre vós. Vocês serão batizados com água. Já está aí. E ficareis purificados. Vai. De todas as vossas Tá imundícias vendo? e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus Meu Deus. estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos lá. Mas aí, vamos lá agora. Colocou aí o 25, né? O 27, agora vamos para o 11, no mesmo livro aí, 11, verso 19. Ezequiel 11, 19. E lhes darei um só coração, Isso. e um espírito novo porei dentro deles. Tá vendo? Vai. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ou seja, já no Velho Testamento estava sendo dito que o Senhor daria uma nova. E por que Nicodemos não compreendeu isso? Agora aqui é que está o mistério. Por que ele não compreendeu? Olha, o irmão está perguntando, falta de discernimento do Espírito, o que mais? Pronto, fale aí. Ele estava morto, porém não podia entender as coisas espirituais. Sabe o que acontece, irmãos? Quando Jesus diz, tu és mestre e não entende isso, as acumulações das nossas tradições, as nossas interpretações, elas nos cegam daquilo que é verdadeiramente espiritual. Verdade, porque principalmente eles, os rabinos, eles dão mais valor à lei da tradição, né? Isso. A Mishnah e o Talmud, a Guemará, do que a própria Bíblia. Diz que era impossível você entender a Bíblia sem essa tradição oral. E quando eu falo aqui, ouçam bem, quando eu falo aqui, Jesus tinha falado lá no Velho Testamento, ele perguntou, tu és mestre e tu não entende? Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Povo do Brasil, verdade de Deus para todo o Brasil, escutem essa. Jesus deixou claro que a nova vida já estava falada lá no Velho, mas o Nicodemos não sabia. Por quê? Porque eles encheram a vida de tantas tradições e de tantas ilusões que atrapalharam compreender a vida. Tem teólogo que não está contribuindo com a verdadeira vida, ele está atrapalhando. Tem hermeneuta que está matando, ele quer dar explicação até do que a Bíblia não está falando, e fica uma coisa fria. E Jesus disse, Ezequiel falou, eu darei um espírito novo, eu colocarei dentro de vocês o meu espírito, e vocês viverão.
Vamos lá para a gente fechar, coloca lá. Eu coloquei aqui os apontamentos do livro, que vocês vão falar amanhã na escola dominical. A caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Nós falamos aqui a vida que começa na carne, natural, e a vida que começa no... A vida que começa no Espírito, ela nasce com quem? Com Deus. João 1, 11, 12. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Então vamos lá.